mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. O que está escrito aí depois? Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Muito bem, pode sentar. Ele fala: guarda em teu nome aqueles que me destes. Nós sabemos que nós chegamos ao Pai porque nós chegamos a Cristo, e através de Cristo nós temos livre acesso ao Pai. O mistério da unidade. A igreja tem que andar unidade. E nós sabemos que o tema da igreja esse ano é discípulos e discípulos no caminho da missão andam em unidade. Eu tenho pregado aqui na cidade e fora da cidade de Belém sobre isso. E hoje o Senhor novamente me leva a trazer esse tema, só que eu vou abordar outras coisas aqui que o Espírito tem conduzido. E nós vimos que a introdução foi um milagre aqui, né? Vários testemunhos do Senhor falando, e é por isso que eu estou vendo a multidão vai aumentar cada vez mais nesse lugar. Quem está entendendo o mistério? As perseguições têm aumentado é porque nós temos incomodado Satanás, incomodado o inimigo, e ele vai querer parar algumas pessoas, mas eu quero dizer para você que você não tem que olhar para os desafios, as dificuldades, olhe para o Senhor. Há momentos que a gente recebe uma dura, a gente recebe um puxão de orelha, mas é o Senhor que está nos orientando para a gente continuar crescendo. A palavra diz que Ele vai podar os ramos que continuam dando frutos, sim ou não? Então Ele vai continuar tirando da nossa vida aquilo que não convém. Então, discípulos e discípulos no caminho da missão, da unidade, aí eu percebi uma coisa interessante. O pastor ou a pastora, e aí eu coloco logo, tem que vir o ministério pastoral, na igreja local, deve considerar seu lugar como fomentador da unidade. O que é isso, pastor? Um fomentador é um estimulador da unidade da igreja, do corpo de Cristo. O anjo da igreja, o líder que o Senhor colocou ali para cuidar do rebanho, tem que ser o maior motivador para que todos andem em unidade. Por que isso, irmãos? Cada um de nós viemos de uma família diferente, tivemos criações diferentes, costumes diferentes. E quando a gente chega na casa do Senhor, nós vamos encontrar irmãos diferentes. E a gente vai ter que aprender a suportar uns aos outros em amor. Isso só é possível se nós tivermos o quê? A presença do Senhor em nós. Se nós não tivermos a presença do Senhor, a gente não vai conseguir demonstrar esse amor, porque Deus é amor, e quem tem o Espírito de Deus consegue demonstrar esse amor, consegue suportar, consegue amar, independente das dificuldades. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. E aí, você vai perceber que, considerando a unidade a partir da perspectiva bíblica, palavra de Deus, mas também levando em conta a cultura evangélica brasileira, eu não vou citar só Belém, brasileira em geral, na qual forjamos, é preciso destacar que unidade não quer dizer uniformidade. O que é isso, pastor? A gente forjou umas características de, ser cristão tem que ser assim. A gente visualiza como um cristão tem que ser mais ou menos. Mas como é que eu estou sendo aos olhos do Pai como cristão? Que tipo de cristão, que tipo de amor estou demonstrando? A nossa vivência diária vai mostrar quais são as nossas prioridades. Quando a gente sai de um culto, a gente vai realmente mostrar o que nós temos aqui dentro. E nós somos o quê? Um vaso. E nós temos que ter azeite. E se esse azeite que temos é divino, as nossas ações serão diferenciadas. E as pessoas vão continuar tentando puxar o fruto que sai de você, porque o que sai de você é algo divino. E as pessoas que estão nas trevas estão procurando essa luz que você tem. Por isso que o cristão ele é perseguido. Por isso que o cristão muitas das vezes sofre aflições. Por isso que o cristão muitas das vezes, no mundo que andamos, não é compreendido. Porque você só vai ser compreendido quando você encontra outro irmão que compartilha da mesma fé que você.
E aí, andando em unidade, é justamente isso. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, que é justamente essa unidade que vai nos fortalecer cada vez mais. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Imagina 2, 3, 4, a igreja inteira. Então nós somos peregrinos aqui nessa terra. Para onde o Senhor está nos mandando, nós estamos levando a semente. Nós estamos levando algo divino que o Senhor nos impactou. O Senhor colocou uma marca em nós. A gente já cantou várias vezes aquela canção, eu tenho a marca da promessa. Então quem tem a marca da promessa, não adianta, para onde for está marcado. Para onde vai, às vezes a gente quando é criança, comete algumas brincadeiras e acaba se machucando e fica cicatrizes. Aquela cicatriz vai ficar com você pro resto da vida. Então quando Deus te marca, Ele te marca pro resto da vida. Você não vai perder essa marca. E Satanás ele vai ver isso, e por isso que os discípulos e discípulas que andam no caminho da missão que Deus nos deu, andam em unidade. A gente se entristece se vê um irmão cair, mas quando a gente olha a cultura que foi forjada, a gente vê se o irmão cai, o outro começa a dizer, ele caiu porque ele não estava orando, porque ele não estava buscando o Senhor, porque ele não estava lendo a palavra. E alguns chegam até a dizer, porque não era de Deus. Irmãos, nós temos que buscar a ovelha perdida. Esse folheto que eu dei para você, você conhece alguém que está afastado do caminho do Senhor. Eu tenho uma triste realidade para contar para vocês, que hoje, se foi feita uma estatística, ela não é tão recente assim, mas é um fato, talvez tenha até aumentado. De 10 pessoas que a gente evangeliza, 7 são afastados. Isso é uma estatística assustadora. E a gente precisa buscar a ovelha perdida. A gente precisa deixar 99 que estão bem aqui, na igreja, no aprisco, no prédio, né? E vamos buscar aquela ferida, que às vezes está gritando por socorro, só está o bracinho do lado de fora da água. E a gente pode estender a mão e tirá-la da água. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Senhor tem nos mostrado que nós fomos chamados para algo extraordinário. A palavra dos talentos vem mostrar que cada um recebeu um talento específico, uns 5, outros 2, outros 1. Mas geralmente quem recebe um, às vezes não acha que aquele talento não faz muita importância, mas você recebeu um talento. Esse talento que Deus te deu, Ele te deu porque Ele sabe que você vai fazer o melhor com esse talento. Já aconteceu de eu ir em casas com alguns irmãos e uns, ali naquele momento, ficar somente em oração, não falou nada, fica só em oração. E eu chegava lá, conversava com a família, aquela pessoa em oração, depois a família inteira se convertia ao Senhor, se rendia aos pés do Senhor, havia libertação, havia cura naquela visita específica. E depois a pessoa vinha conversando comigo, falando assim, pastor, eu fiquei só em oração, não fiz nada e a obra do Senhor foi extraordinária. Eu disse, não, você fez algo muito importante, você estava me cobrindo com oração, estava orando, apresentando aquela família, e Deus estava respondendo a tua oração. Ele usou o teu talento e usou o meu, e associou os dois e ganhou a família inteira. Então todos são importantes, e essa unidade ela é importante. O meu dom é mais importante do que o do Pablo ou vice-versa. O meu dom é mais importante do que o da Alda ou vice-versa. Todos são importantes. Nós temos que entender que nós fazemos parte do corpo. E se todos estão bem, o corpo vai bem. Se um está passando mal, o corpo tem que trabalhar juntos para ajudar aquele que está passando mal. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí eu vejo aqui, forjar, eu quero citar essa característica, é modelar um metal, um dos significados, ou outro material qualquer. Então a gente está acostumado a fazer algo de um jeito e vamos ser moldados a fazer aquilo que Deus determinou. Por isso que quando a gente tem um encontro com Cristo, eu posso dizer, como os apóstolos falaram, como Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, né? Eu não vou mais olhar para trás, eu vou olhar para o Senhor.
E a gente pode fazer. A primeira coisa que quando a gente recebe um chamado ao ministério, o Espírito começa a incomodar, a gente começa a olhar para nós e dizer, eu não sei, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro, eu não sei resolver esse problema. Jesus é a solução dos nossos problemas. A partir do momento que a gente entende o que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a gente vai viver vendo diariamente as outras coisas sendo acrescentadas. Irmãos, quando Deus começa a mandar algumas dificuldades para nossas vidas, alguns desafios que nos fazem chorar, é porque Ele está dizendo para nós que a gente tem que sair de uma zona de conforto que a gente acostumou e está ficando aquela ovelha obesa e não vai conseguir andar, e Ele está dizendo, está na hora de você sair daí. Eu não te chamei para ficar parado aí, eu te chamei para te andar. Jesus, Ele andava. Jesus, Ele não parava. Ele chegava a fazer a obra, ministrava, curava, restaurava, libertava e continuava andando. Ia deixando seguidores, líderes. O Senhor, Ele está levantando aqui nessa igreja líderes. Tem pessoas fazendo teologia aqui, tem pessoas fazendo escola de discípulos. Mas você acha que Deus está nos levantando aqui para ter esse conhecimento todo somente para guardar? Não. Ele está nos trazendo esse conhecimento para a gente botar em prática no ministério que Ele já separou para cada um de nós. Está entendendo, irmãos? Todos nós temos um ministério específico. Daqui a alguns anos, nós vamos ver o Emanuel aqui na frente. Não digo especificamente nesse prédio, mas vamos ver ele aqui ministrando ou exercendo o seu ministério. Ele nasceu como promessa de Deus. Filhos são o quê? Herança do Senhor. E é por isso que a gente precisa ensinar a palavra. E aí eu vou nos pontos: uniformidade, ou seja, regularidade é o modo de agir. Eu preciso sentir a presença de Deus. Você precisa sentir. E quando a gente vem a um culto, nós viemos adorar o Senhor. No momento da adoração, nós temos que abrir o coração e nos esvaziar de nós mesmos e adorar a Deus. Dizer, Senhor, eu quero te adorar, eu quero me rasgar na tua presença. E chora, e clama, e louva. E no momento da palavra, Senhor, eu não quero perder uma vírgula dessa palavra, porque eu sei que tu preparaste isso para mim, para o meu crescimento. E quando a gente começa a comer deste pão vivo que desceu do céu, a gente passa a amadurecer. Você percebe que a pessoa que aceita Cristo, entrega a vida ao Senhor, ela vai ficando mais bela? Não precisa de maquiagens? Nós vimos sexta-feira que há duas situações. A pessoa que pode mudar usando maquiagem ou pode mudar através de um quê? Metabolismo. Se eu só como comidas fast food, se eu só como esse tipo de comida, o que vai acontecer comigo? Vai começar a aparecer situações que meu corpo vai reagir e vai começar a aparecer enfermidades, doenças, situações que não era para me passar. Mas se eu começo a comer alimentos saudáveis, coisas que realmente vai edificar, eu vou ter uma vida mais saudável, muito mais atraente, minhas células vão estar... A pessoa pega a virose e tudo mais, você está aqui firme, porque você se cuida. Então, quando a gente vem à casa do Senhor, nada mais, nada menos que nós estamos nos cuidando e recebendo do banquete que Deus tem mandado. Isso é fantástico. Mas eu não tenho só que receber, eu tenho que receber e compartilhar isso. Reino de Deus, irmãos, é andar em unidade, de casa em casa, partir o pão. Nós não somos irmãos só aqui na igreja. Durante a semana nós continuamos sendo irmãos. Durante a semana temos que importar uns com os outros. Está chegando agora a maior festa da carne que o Brasil apresenta em vários lugares. Pessoas tentam externar aquilo que está aqui dentro, procurando uma alegria momentânea, se vestindo, botando máscaras, colocando roupas extravagantes, achando que aquilo ali vai trazer paz e alegria. Quando esse período passa, as pessoas se lamentam. Uns nem chegam a passar desse período porque perdem a vida. Muitos sonhos são enterrados nesse momento.
E aí nós, como cristãos, começamos a observar o que eu, como cristão, como filho de Deus, estou fazendo para mudar essa realidade na comunidade que eu faço parte. Deus nos deu as ferramentas. A armadura de Deus, jejum, oração. E o campo está cheio, pronto para a colheita. E nós precisamos entender isso. E aí vem os pontinhos que eu sempre gosto de comentar. Para desenvolvermos a unidade cristã, que aqui afirmamos, devemos ter em conta as seguintes práticas. Primeira prática: centralizar nos princípios imutáveis da palavra de Deus qualquer relacionamento de unidade. Ou seja, a palavra de Deus nos motiva e nos exorta a andar em unidade. Nós precisamos da unidade. Eu estou sentindo falta aqui de alguns irmãos hoje. Terminar o culto, o WhatsApp cristão do pastor vai entrar em ação. Onde você estava, aconteceu alguma coisa, precisa de ajuda. E assim a gente tem que fazer. Temos que andar em unidade. Porque às vezes, vou dar o exemplo da fogueira. Se eu faço uma fogueira ali com lenhas e toco o fogo nela, tiro uma lenha de lá, ela continua pegando fogo. Mas num determinado momento esse fogo vai apagar. Mas a fogueira vai continuar pegando fogo. Se essa lenha não voltar para a fogueira, não terá mais utilidade. Então nós não podemos sair da fogueira da igreja. Temos que estar juntos. Porque o Senhor vai enxertando mais e mais e mais e mais e mais. Nós vamos estar com o coração queimando pela obra do Senhor e abençoando nossos irmãos. Amém, irmãos? Jesus, ele era especialista em quebrar paradigmas. Eu gosto sempre de frisar esse exemplo. Quando o homem da mão ressequida entrou no templo, ele não podia entrar no templo porque ele era uma das mãos, era espirrada. E Jesus, no dia de sábado, manda aquele homem vir na frente: estende a tua mão. E aquele homem estende a mão. Eu imagino a cara daqueles que não andavam em unidade, mas só sabiam criticar porque conheciam a lei, mas não viviam o que o Senhor estava falando. E aí Jesus estende a mão e ele cura aquele homem. Todos aqueles homens viram o milagre acontecer, mas a dureza do seu coração não deixava de se dar em unidade. E nós precisamos entender isso. Porque Deus não tem amor, irmãos. Deus, ele é o amor. É diferente. E nós precisamos externar isso. Como é que eu posso dizer que amo a Deus e odeio ele? Então, nós temos que andar em unidade. E nós fomos chamados aqui para demonstrar esse amor. Amém? A segunda prática é trabalhar a dinâmica do respeito mútuo, independente de posição, cargo que se ocupe na estrutura da igreja. Não, aquele ali é o pastor, temos que estender o tapete vermelho. Nada, irmãos. Quanto maior o ministério, mais temos que servir. Quanto mais nós recebemos do Senhor, mais vamos servir aos irmãos. Jesus era que tinha maior autoridade e lavou os pés dos discípulos. Nós precisamos entender o que é unidade. A terceira prática é obedecer às decisões emanadas dos concílios gerais, regionais, distritais e locais. Ou seja, as decisões que a liderança da igreja tomou, todos nós, como bons cristãos, mesmo que a minha decisão teria sido diferente, eu vou dizer, não, se o corpo achou melhor essa decisão, todos vamos trabalhar juntos para que o reino cresça. Amém? Você sabe que tem plantas aqui na nossa região, árvores, que recebem aquelas ervas daninhas, que a gente não faz parte da árvore, mas ela está ali somente sugando e sobrevive sugando o caule daquela árvore, daquela espécie que não é ela. Então o nome já está dizendo erva daninha. Então nós temos que tomar cuidado, porque a erva daninha de Satanás vai querer incitar intrigas entre a unidade da igreja. Deus abomina aquele que fala o quê? Intrigas, que semeia contendas
Entre irmãos, está lá em Provérbios. Então nós temos que entender que nós não fomos chamados para ser erva daninha, o ramo que não dá frutos. Nós somos parte, como Pedro usou, né? Deus usou ele essa semana. Ele usou a termo videira e o povo lá, os dois que estavam ouvindo ele, não entenderam. Ele disse: olha, Jesus é o jambeiro verdadeiro, o pai é o agricultor. Aquele galho que está dando jambo ali, ele corta para que dê mais. O que não está, né? Aliás, ele corta para que dê mais. O que não está, ele corta e lança fora. Você quer fazer parte desse ramo ainda no fruto? Vocês entenderam? Ah, entendi. O que isso mostra para nós? Que andar em unidade é eu saber usar as palavras também e levar o evangelho para a pessoa de uma forma mais simples. Ele não estava entendendo da forma videira, mas ele entendeu a forma jambeiro. Nós temos que ser sábios, irmãos. Porque é importante que a gente leve a semente. E esse versículo aí, esse texto que eu dei para vocês, esse folheto, já fiz essa experiência em algumas igrejas. Há pessoas que ainda não nasceram de novo, simplesmente pega o folheto, deixa dentro da Bíblia e lá fica. Não entenderam. Mas se você quer crescer, semeie. O dom de adquirir riquezas é dar. E você dando o evangelho, você vai prosperar. Ah, Senhor, eu quero um carro. Mas eu não tenho um centavo. O Senhor já pagou o carro. E Ele vai te dar. Eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade. Não é isso. O que eu estou tentando dizer é que quando nós fazemos parte do reino de Deus, nós vamos compreender essas coisas com mais facilidade. E aí, a prática é a seguinte: criar um ambiente de fraternidade e respeito, contribuindo para a unidade interna. Nós temos que ter essa unidade. Vocês viram aqui que há momentos de comunhão na sexta-feira, não há? Deixa Deus te usar. Deus está falando. Criar ambientes que favoreçam a unidade da igreja metodista, priorizando relacionamentos saudáveis na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Então, ou seja, aonde nós chegarmos, o que estava fora de ordem vai ficar em ordem, não por causa da nossa presença, mas é devido à presença de Deus que está em mim e você, e vai transformar o ambiente. Você entendeu? Porque aonde Deus está, o mal, ele sai, não fica. E o Senhor nos dá a receita. Você quer ver como você sabe? Eu vou citar o versículo e vocês vão terminar. Sujeitai-vos a Deus, resistir, e Ele fugirá de vós. A gente sabe. O problema é que às vezes a gente não coloca em prática. E a nossa postura é olhar para o problema. Meu Deus, e agora? E começa a se descabelar. Eu não tenho esse trabalho, né? Mas a gente começa a se preocupar. Como é que eu vou fazer isso? Há momentos que Deus nos leva para o deserto, porque a venda dos nossos olhos está tão grande que a gente não está enxergando. Aí diz: eu vou te tirar de toda essa atratividade que tira a tua atenção de mim, para te poder entender o que eu quero que tu faças. No deserto tem internet, gente? Tem carro? Difícil, né? No deserto tem assim florestas frondosas, sombra e água fresca, hein? No deserto a gente aprende a depender de Deus. Então quando a gente vai para lá, irmão, é porque o Senhor está chamando, Ele está fazendo assim, está pulando, e a gente está, olha aquele filme, olha o que a irmã postou aqui. Olha, o irmão veio com a mesma camisa 3 domingos já. Dê uma para ele, irmão. Estou dando esses exemplos para a gente poder entender que andar em unidade é o importar. Vocês perceberam o texto que o José leu aqui? Sobre o jejum que o Senhor quer? Então a gente começa a perceber que o Senhor está falando durante o culto todinho. E quem está pegando, está crescendo.
Quem está antenado em outra coisa está passando o anjo, está passando a oportunidade, e a oportunidade, igual eu, ela é careca, não adianta, ela passou, você não pega pelos cabelos, viu? Não adianta. Então a gente tem que entender isso. E aí, ó, criar, valorizar o que de melhor possa haver no pensar teológico cristão de quem pensa de modo diferente. A gente vai encontrar pessoas que pensam diferente de nós devido à cultura que a pessoa tem, devido ao crescimento que ela teve, o ensinamento que ela teve. Só que a gente não vai convencer, a gente vai pregar a palavra, vai mostrar. Olha, a palavra, ela diz isso. Eu aprendi isso. Quantas pessoas já chegaram até você desesperadas? Eu conheço várias. E eu faço que nem os apóstolos. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E vou orar com a pessoa. Vou citar o Marcelo aqui. O Marcelo tem um dom e um chamado. Ele tem um chamado missionário e tem um dom de cura que Deus deu para ele. Não é isso, Marcelo? Mas isso torna ele mais especial que os outros? Não. Deus deu esse dom para ele porque dentro do corpo de Cristo vai precisar dele para esse momento. Pode haver um culto que não chegue ninguém doente, ele fica ali quieto, orando, adorando o Senhor. Mas pode haver um culto que Deus vai usar ele tremendamente. Então é isso que eu estou querendo que vocês comecem a enxergar. O reino de Deus, ele é dinâmico. A gente não fica parado. Existe uma maldição nas igrejas, e eu trabalho muito para quebrar isso, em nome de Jesus. De pessoas que chegam e têm o ministério do banco. É sério. Essa cadeira é minha. Se um outro irmão sentar ali, a alegria virou tristeza. Eu não acredito. É sério, irmão. É sério. E aí eu digo para a pessoa, uma vez eu conversando com uma ovelha, eu disse, irmão, tu está precisando do ministério. Um irmão, né? Irmão, você está precisando do ministério do teçado. Que isso, pastor? É o teçado voador de Deus. Ele não entendeu, estava conversando só com ele. E ele disse assim, que isso, pastor? Me explique melhor. Esse teçado do Senhor é bem afiado, é para cortar a raiz dessa cadeira aí. Que tu não sai daí, rapaz. Você precisa levantar, Deus te deu um ministério, entra ano ensaiando e você continua no mesmo lugar. E tem pessoas que entraram na igreja muito depois de você e já estão bem à frente. Não quero fazer comparações, eu falei para ele, mas você precisa receber aquilo que Deus tem para ti. E você está impedido da bênção chegar, porque você não semeia, você não colhe. Só vai murmurar. E aquele que murmura não entra na terra prometida. Ele ficou, ei, pastor, o que eu posso fazer? Então, bora, vem me ajudar aqui, pega para a vassoura, vamos varrer a igreja. Porque são essas coisas que a gente tem que começar a entender. E aí, pastor, a igreja, pastor, mas a igreja é tão simples, você varrer a igreja para chegar aos membros. Mas não vê, você mudou dos irmãos. Não precisa eles ver, mas o Senhor está vendo. Então, são essas coisas, detalhes que a gente tem que começar a observar. Pastor, o que eu posso fazer? Vocês vão se formar na escola de discípulos. Vai chegar um momento que eu vou trazer aqui o diploma, o certificado. Mas você vai se formar para quê? Para guardar o diploma, botar numa moldura e deixar na parede? Não, Deus está fazendo você se formar, porque Ele quer te dar algo maior. Você está entendendo? O segundo ponto, John Wesley, olha só, sentiu na pele o desafio da unidade durante o seu ministério. Por quê? Eu quero ler isso aqui para vocês. Diante das controvérsias e dificuldades, John Wesley lutou ardentemente para que os membros da igreja da Inglaterra permanecessem unidos. Imaginem. John, olha ali, o irmão está falando mal de mim. John, olha ali, o outro não deixou sentar naquele lugar. John, era mais ou menos assim, será? Esse homem, ele foi chamado para fazer uma revolução por Deus. Ele foi chamado para fazer uma revolução. Mas na geração dele, na época dele, no momento dele, ele não negou o chamado. E Deus nos chamou também para fazer uma revolução.
Deus precisa de muito para fazer uma revolução? Precisa só de um. Precisa só de um. Jesus chamou 12 e revolucionou o mundo. Né? Então, se nós estivermos disponíveis, não te preocupa. Senhor, eu tenho que ir a São Paulo, a passagem já está comprada, te afoga. Senhor, eu tenho que ir lá naquela igreja, lá levar a mensagem, porque o Senhor tem me tocado no coração, mas eu não tenho recurso. Não te preocupa. Buscar em primeiro reino. Te prepara, ora, te capacita, porque o Senhor vai mandar o recurso. Deus é o dono da obra. E nós somos filhos do dono. Então, quando Deus levanta dentro da igreja pessoas para se tornarem engenheiros, advogados, médicos, psicólogos e tantas outras profissões, irmãos, Ele está te levantando para usar essa sua habilidade natural em favor dos santos também. A gente começa a entender aí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, John Wesley também, ele passou essa situação, olha só. Contextualizando a experiência de Wesley, nosso desafio como cristãos e cristãs metodistas, especialmente presbíteros, pastores, pastoras, ministros, enfim, e presbíteras, é comprometer-nos com a renovação da igreja a que servimos e da qual somos membros sem causar divisões. Tem um versículo antigo, um versículo já, um louvor antigo, que geralmente às vezes eu vou cantando quando eu vou andando da minha moto para o trabalho ou para outro lugar, que é, eu não sei, o mais antigo deve conhecer aqui. Ele diz assim: divisão não vem de Deus, quem primeiro dividir, no céu não entra mais. Quem conhece o louvor? Ele é bem antigo. Olha lá, ela conhece porque a mãe dela lá escuta. Hoje no céu o anjo lhe falou, dividiu-se e transformou no maldito Satanás. Perdeu a glória e nunca mais achará. Divisão não vem de Deus, do Senhor vem multiplicação e soma. O Senhor não subtrai nem divide. Ele bota unidade. Amém, irmãos? Amém. Você vê que ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, o que ele fez? Ele não dividiu, multiplicou. Enquanto o homem natural estava vendo, Senhor, a multidão não vai dar. Não sabe de nada. Pegou, deu graças, para, vai lá, divide para o povo. Ainda sobrou lá 12 cestos cheios. Então a gente começa a compreender que o milagre de Deus só vive quem realmente está entendendo o que é unidade. Terceiro, penúltimo ponto. Somos chamados e chamadas ao arrependimento e ao quebrantamento de coração, retomando a unidade. Se nós temos indiferença com alguém, nós temos que pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, corrija isso na minha vida, quebra esse mal para que eu volte a crescer. Porque essas rixas ou facções acabam atrapalhando o crescimento do reino. Você sabe que Satanás ele coloca em cada igreja demônio responsável para tentar fechar a igreja? E se a igreja não estiver unida, a palavra de Deus diz o que? Reino dividido não subsistirá, fechará. Mas se ela está unida, aquele demônio vai rodar, girar para um outro lado, para o outro, virar carambela e não consegue entrar, porque a igreja está em unidade. Eu louvo a Deus que o ministério de mulheres aqui está entendendo, está ficando forte. O ministério que toda quarta-feira está vindo orar. Isso é andar em unidade. Vai chegar um momento que a gente vai dizer, como pastor que chega para vocês, irmãs, dá para vocês orarem lá na casa da irmã tal, dessa família que está precisando, e vocês podem fazer lá esse culto? Na hora, pastor. Onde é o endereço? Qual é o local? O que é isso? O Senhor está mandando vocês para alto mar, para jogar rede. Isso vai acontecer com todos. Quando eu comecei numa igreja, às vezes eu falando com jovens aqui, já disse: pastor, mas tem poucos jovens na igreja. Eu disse: quando eu fui nomeado aqui na igreja, irmão, não tinha ninguém, já peguei só para as cadeiras. Então a gente não pode recuar. Não, peraí, o Senhor vai mandar. O Senhor acrescenta quem vai sendo salvo, sim ou não? Então a gente tem que andar em unidade. Quem está entendendo a mensagem? Deus está falando.
Em João 17, 21 diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, no Evangelho de João, aqui no versículo 21, especificamente mostra: Jesus, é vontade dele que a gente seja um com ele e um conosco, para que todos nós andemos em unidade. Aí o povo lá fora, o mundo, vai ver e vai dizer: não, verdadeiramente aquele povo é de Deus, porque eles andam em unidade. Eles andam em unidade. O que nós vemos hoje comum? Famílias brigando um com o outro. Quando a gente vê uma família que é unida, que está sempre junta, todo mundo diz: não, essa família aí, ela é bem unida, todos ali, se um cai, os outros vão lá, ajuda todo mundo. Não é bonito de se ver isso? Mas quando a gente vê aquela família quebrada, rachada, você sabe dizer: ah, bem feito, não era para ter morrido logo, e começa a amaldiçoar. Será que Deus está aqui habitando? Com certeza não. Então nós precisamos realmente demonstrar esse amor de Deus que está em nós. Amém, irmãos? Você recebeu a semente. E aí vem, Jesus diz que é por meio da unidade que o mundo crerá nele. Não está em João 17, 21. Como esta afirmação revela o caráter missionário da unidade. Igreja que vive em unidade testemunha o grande amor de Deus para a salvação do mundo. Aí você olha aqui junto comigo, João 3, 16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a gente começa a perceber que Jesus, ele quer salvar o mundo para estar junto com ele. Vou para o Pai, vou preparar o lugar para voltar aqui e levar comigo. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas nós não podemos rejeitar tão grande salvação. Amém, irmãos? Irmãos e irmãs, preste atenção nisso aqui. A quebra da unidade prejudica a missão de Deus no mundo e depõe contra a obra missionária que compete à igreja realizar. Porque quando a gente quebra a unidade, ao invés de se preocupar em ganhar vidas para Jesus, evangelizar, abençoar aqueles que estão chegando e dar alimento, a gente vai estar preocupado se eu estou me vestindo melhor do que ele ou que ela, se eu estou cantando melhor do que ele ou que ela, se eu estou pregando melhor do que ele ou que ela. Ou seja, Deus não quer essa competitividade, Ele quer unidade. É isso que Deus quer de nós. E a gente tem que entender essas coisas. Meu irmão, eu amo vocês. Cristo ama vocês. Isso é difícil hoje de a gente ouvir. É muito difícil de ouvir. E aí vem, a quebra da unidade prejudica a missão de Deus no mundo e depõe contra a obra missionária que compete à igreja realizar. Eu li de novo para você ver. Quando a gente não andar em unidade, vai quebrar a obra missionária. Deus vai levantar outro. E o Senhor nos orienta na sua palavra: não deixe o inimigo roubar a tua coroa. Vigiai e orai. Temos que estar alertas, né? Em Romanos capítulo 10, versículo 17 ao 13, se você quiser abrir, eu espero um pouquinho para a gente ler juntos, vai falar algo muito importante, extremamente importante. Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao 17. Vamos ler lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele que nem ouviram? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas boas coisas a todos. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Então a gente começa a entender aqui que o andar em unidade é justamente para quê? Eu vou aprender e vou sair para pregar o evangelho. Nós estamos aqui para adorar. Quando sair daqui desse templo hoje, desse prédio, desse local, nós como igreja vamos sair para servir. Nós cantamos, né? Vim para adorar-te. Foi? Agora vamos sair para servir. Ser servos, ser mordomos. Vamos sair para pescar. Você largou a rede? Não larga a rede. Você tem um talento especial. E o quarto e último ponto. Guardai-vos de tudo que se assemelha ao espírito de divisão. Me falaram, me disseram, ouvi dizer. Isso aí é um sinal de espírito de divisão. Guardai-vos do espírito de divisão. O Senhor tem muito mais para nós. Então, um chamado urgente e perseverante ao povo metodista, ao povo cristão, vou abranger mais, é lutar com as armas do amor e da graça, pela unidade da igreja do corpo de Cristo, a começar pela igreja local. A gente precisa entender, irmãos, que todo aquele que o Senhor manda entrar no prédio, no templo onde nós estamos, é aquele ou aquela que o Senhor está acrescentando para fazer parte do corpo. E nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. Você já percebeu que às vezes a gente ora e diz: Senhor, me usa na tua obra, me usa, Senhor, para fazer tua vontade, eu quero realmente fazer a diferença. Aí você acaba de orar e chega lá aquele irmão na porta: irmão, eu queria conversar com o senhor tem aí alguma camisa aí que não esteja mais usando, possa me doar, que eu estou precisando de uma camisa? Não, não tenho não. Aí o senhor, ué, não pediu para ser usado? Perdeu duas coisas aí. Perdeu a oportunidade de ser usado e de lançar a rede e levar para a igreja. Observe o que acontece no seu dia. Observe o dia a dia. Você vai ver as oportunidades que Deus está dando, às vezes a gente está passando despercebido. E eu continuo aqui lendo, olha só. No tempo de divisão, de egoísmo e fragmentação de igrejas, o caminho da unidade se expressa nas palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para a preservação da unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3. E aí Paulo dá um show aqui, que o Espírito Santo usa ele, e ele escreve essa mensagem aqui, extraordinária. Então, quando a gente anda em unidade, a gente está demonstrando qual o Espírito está sobre nós, que está em nós, que é o Espírito de Deus. Amém, irmãos? A gente não olha as indiferenças, a gente vai olhar e vai dizer: não, vou motivar esse irmão a continuar. E a motivação é o objetivo, é o mesmo apresentado por Jesus, lá em João 17, 21, que nós já lemos: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que eu vejo? Eu estava vendo um pastor da igreja presbiteriana, ele foi meu professor de teologia na universidade, da aula também, ela teve oportunidade. E aquele homem dando aula, ministrando, ele falava 2 horas. Parecia que tinha falado 10 minutos. Vamos pregar a palavra. Hoje nós vamos para a igreja, as pessoas estão acostumadas com show, né? Faz um monte de coisa, blá, 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 blá. E quando vai na palavra, começa: Deus, está demorando demais. Irmãos, quando a gente está em unidade, a gente não está olhando para relógio, a gente quer mais de Deus, a gente quer mais de Deus, a gente quer mais de Deus. Acho que o nome dele é José Dias Lopes. Acho que é isso. Excelente pastor. Conhece muito a palavra. Então, o que eu posso dizer para você? A gente tem que aprender a pregar a palavra e passar a experiência que a gente tem vivido para as pessoas. E sabe qual é a sua maior pregação?
Diga para o irmão que está do seu lado agora, o seu testemunho de fé. Nosso testemunho de conversão é a nossa maior pregação. O pastor pode te convidar, irmão, para você trazer uma palavra na terça-feira de oração. Aí a primeira reação de quem nunca fez é: pastor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu nunca fiz isso. A gente nasceu sabendo andar? Não. A gente aprendeu. Então aí, quando você tivesse a primeira oportunidade, uma sugestão que eu dou: pregue seu testemunho de conversão. O que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar poderosamente, vai transformar. Isso é unidade. Né? Eu era assim, agora eu sou dessa forma. Olha só, irmãos. Manter a unidade é manter a vida e a força da igreja. Pois seu testemunho de unidade deve gerar vida, inspiração. Quem está entendendo vai receber. Seu testemunho de unidade deve gerar vida, inspiração, esperança, vocação, integração, motivação, perseverança na comunidade e nas celebrações, alegria de estar juntos, vontade de servir juntos, visão missionária e discipuladora, elementos fundamentais na vivência do corpo de Cristo. Amém? Então, quando você chegar, irmãos, as pessoas vão dizer assim: chegou quem estava faltando, porque Deus chegou com você. Chegou quem estava faltando, porque Deus chegou com você. Amém? Eu creio, eu tomo posse. E aí, quem tem os olhos espirituais bem abertos, vai enxergar o mover de Deus. Por isso que eu digo, eu vejo uma multidão aqui. E Deus vai dar a cada um dessa multidão que está chegando para você cuidar. Vai ter dia que você vai ter que dar 2 voltas para trazer os convidados. E depois que eles aprenderem o caminho da igreja, eles já vêm só. E talvez em algum momento eles que vão te buscar lá em casa, porque você possa precisar e ser rei de Deus. Você já teve algum momento na sua vida que você machucou a mão esquerda? Você utilizou mais a direita. Mas aí, em algum momento, você machucou a direita. Você teve que se adequar e usar mais a esquerda. Às vezes eu dou esses exemplos para você entender que hora eu estou ajudando, hora eu preciso de ajuda. Isso é unidade. E os 2 últimos pontos que eu quero citar. A Igreja Unida é viva em Jesus Cristo e produz um convite do Senhor para que todos e todas recebam vida em abundância, cura para a alma, refrigério para as dores, alívio para os pesos da vida das pessoas. As pessoas chegam aqui porque elas têm esperança de encontrar a resposta na casa que tem pão. As pessoas vêm por fome porque querem encontrar pão. E você vai oferecer esse pão. Eu vou oferecer esse pão. Nós vamos oferecer esse pão. E o último ponto, concluindo. Esta mensagem, reafirmando a importância da unidade cristã como um sinal visível da ação do Senhor Jesus no meio da igreja, pela ação do Espírito Santo, é mais uma vez chamando o povo metodista aqui na terra brasileira a perseverar na unidade do corpo de Cristo a partir das igrejas locais e das denominações. Sigamos sempre o conselho de Jesus, e também John Wesley citou isso. Guardai-vos dos cismas, de fazer divisões na igreja de Cristo, aquela desunião interior dos irmãos, quando deixam de amar uns aos outros. 1 Coríntios 12, 25 fala sobre isso. Ou seja, é a raiz de todas as contendas e de separação exterior. Evitai essas coisas, guardai-vos de tudo que se assemelha a espírito de divisão. Tudo isto tende a originar ou fomentar divisão e separar o que Deus uniu. A gente vê que Satanás tem trabalhado tanto na divisão que até na palavra de Deus diz que Deus uniu para os casais, um homem não. Forte. Isso é forte. Então, hoje, o que o Senhor está falando para nós? Devemos andar em unidade. Eu
quero orar com você. Nós vamos orar agora e pedir a direção do Senhor para que Ele trabalhe em nós o que precisa ser mudado. Se nós temos alguma diferença, alguma mágoa, alguma tristeza, que o Senhor trabalhe em nós, porque Deus quer dar um ministério maior. Ele quer te dar oportunidades maiores. Você está entendendo? Quem está entendendo, fica em pé do seu lugar. E nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração, na altura do seu coração, e Deus vai falar profundamente ao teu coração nessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, é com grande satisfação, Senhor, que nós te louvamos, te bendizemos o nome e te agradecemos, porque sabemos, Pai, que Tu és Deus e Tu opera maravilhas no nosso meio. Que Teu Espírito Santo esteja me conduzindo e conduzindo essa igreja, cada um de nós, a andar em unidade, pois discípulos e discípulas, nós sabemos, no caminho da missão, andam em unidade. E nós podemos perceber, Pai, que o Senhor tem nos ensinado essa unidade para que verdadeiramente o Teu amor, que excede todo entendimento, venha tomar conta do nosso ser e venha contagiar todos aqueles que passam aqui pela igreja, todos aqueles que vêm à igreja, que passam a fazer parte do corpo. Senhor, Tu vais acrescentando diariamente os que serão salvos, vai resgatando aquelas ovelhas que estão perdidas e vão estar retornando à casa do Senhor. Pois isso, Pai, nós temos um tempo aqui na terra para pregar o Teu Evangelho, para alcançar o máximo de ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos um tempo porque o Senhor nos deu um ministério específico, Tu nos desse um cajado específico, Tu nos colocasse a mão no arado e nós não podemos olhar para trás. Nós entendemos, Senhor, esse chamado, um chamado específico no reino de Deus. Nós fazemos parte desse corpo e sabemos, Pai, que temos que desenvolver bem esse ministério. Por isso, Pai, trabalhe em nosso coração. O que nós precisamos pedir perdão, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê forças para superar qualquer tipo de dificuldade de relacionamentos do passado. E quando olharmos para frente, Senhor, olharmos para Ti, olharmos para o alvo, que o Senhor, em nome de Jesus, venha abrir nossos olhos espirituais para enxergar o Teu projeto. O Senhor já tem tudo programado, eu sei, Pai. O Senhor já tem tudo pronto, já tem um projeto, nós só precisamos crer e deixar o Espírito conduzir, o Espírito Santo conduzir. Então, em nome de Jesus, olha para a Tua igreja, olha para o Teu povo e abençoa, protege, guarda, restaura e coloca essa igreja sempre em unidade, porque todos somos juntos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. E ainda nessa oração, Pai, se existe algum irmão ou uma irmã aqui que precisa de cura, restaura a sua saúde. Se existe um irmão ou uma irmã aqui que precisa, Pai, de uma intervenção nos seus negócios, se tem alguma causa na justiça, se tem algum problema que está afligindo o seu coração, Pai, nessa hora, Pai, coloque em ordem o que está fora de ordem. Que a Tua mão vá lá e coloque a mão sobre esse processo, coloque a mão sobre essa enfermidade, coloque a mão sobre essa situação nessa família e comece a restaurar aquilo que parecia impossível. O Senhor vai fazer agora se tornar possível, porque a Tua palavra diz: tudo é possível que crê, e o Senhor é especialista no impossível. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esta palavra, pelo alimento e por fazer parte, Senhor, deste corpo maravilhoso que é o corpo do Senhor aqui neste lugar, em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Poder sentar no seu lugar. O que você vai fazer com as sementes? Tem os irmãos aqui, né, nos assistindo, eu sei, tem várias pessoas, então que Deus te abençoe, te guarde para gente. Também você já fica o convite para vir junto conosco aqui na Igreja Metodista, aqui da Marambaia, para receber algo especial na sua vida, no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados irmãos, nós